Olá, muito bom dia. Você, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Agora o destaque aqui nos nossos boletins é para o setor sucroenergético. A gente vai falar com o Instituto Agronômico de Campinas, que realiza a toda a safra um censo varietal, né? E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós vamos falar com o Marcos Landau, ele que é pesquisador do IAC, que vai dar para a gente todo esse panorama da última safra e agora com a safra 2021-22 batendo na porta, também dar algumas informações prévias sobre as expectativas. Dr. Marcos, muito bom dia. Bom dia, é um prazer falar com vocês aqui, Notícias Agrícolas. Bom dia. Bom, Marcos, falei aqui com os nossos internautas, né, que vocês realizam aí no Centro de Cana do Instituto Agronômico de Campinas, em Ribeirão Preto, esse censo, né? Queria que você contasse para a gente um pouco sobre as informações em relação ao censo que foi finalizado no final do último ano, antes da gente já falar sobre as expectativas para a safra 2021-22. O que nós vimos nesse censo finalizado agora, recentemente, primeiro, há uma tendência de inovação, de incorporação de inovação tecnológica, ou seja, de uso de variedades mais novas, produzidas aí pelos programas de melhoramento genético que nós temos aqui no Brasil. Então, essa é uma tendência extremamente positiva, porque você conclui que a utilização de variedades mais novas incorpora canas de maior produtividade agrícola, de maior produtividade agroindustrial, de uma forma geral, né? Beneficiando e dando sustentabilidade econômica para o setor. Esse é um aspecto importante. Então, a questão da inovação, variedades mais novas, a redução de uma variedade, especialmente, que estava há 5 anos atrás num patamar muito elevado, que era a RB 867515, praticamente todo o Centro-Sul, o que nos preocupava, porque na iminência de uma doença nova, por exemplo, que chegasse até essa variedade, isso poderia afetar economicamente muitos produtores. Então, mas os produtores já sensibilizados, né, por essa questão, eles tomaram as medidas e estão diversificando, usando variedades mais novas e reduzindo essa variedade que até então ocupava áreas muito grandes, em algumas usinas, mais de 40% da área. Nós indicamos que uma variedade de cana ocupe, no máximo, numa usina ou num produtor, em torno de 15% da área, porque isso aí é um índice de segurança bom. Se acontecer algum fato novo, biológico, uma nova doença naquela variedade, com 15% você renova rapidamente essa variedade sem consequências maiores na sua atividade de cana-de-açúcar. Com certeza. Marcos, e qual a abrangência desse estudo, né, que vocês fazem aí no Centro de Cana? É Centro-Sul como um todo? Quantas unidades são levantadas? Olha, a abrangência é o seguinte: nós fazemos em 2 etapas. Fazemos Centro-Sul inicialmente, nos estados de São Paulo, naturalmente, estado do Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás. Todos esses estados estão abrangidos aí por esse censo. E esse censo levanta em torno entre 5 milhões e meio a 6 milhões de hectares, quer dizer, uma boa parte da canavicultura brasileira do Centro-Sul tem o levantamento nosso. Mais ou menos 65% a 70% da área de cana recebeu esse levantamento. Então, e como eu falei, está dividido em 2 etapas, porque nós também encaminhamos a pesquisa para o Nordeste, que é uma área hoje bem pequena, bem menos representativa em relação àquilo que foi há 50 anos atrás no Brasil, mas ainda é uma área importante, e aí nós também temos as informações lá do Nordeste. Lá no Nordeste há uma concentração ainda bastante grande de algumas variedades que estão, vamos dizer, com censo muito elevado, que deveriam estar com censo menor, né? Isso, é claro, que preocupa qualquer técnico na área da canavicultura,
Mas é como nós falamos, a gente produz um raio-x do setor e isso aí acaba entrando como um indicador importante para os produtores, para eles perceberem, por exemplo, se eles estão numa região de risco. Não é? Um tempo atrás, o Paraná tinha uma concentração enorme de uma variedade, ainda tem, mais no valor menor. Né? E naquela ocasião, a gente dizia, vocês estão numa região de risco. Se acontecer uma doença nessa variedade, vocês vão sofrer como um todo no Paraná. Então, esse censo tem essa finalidade também. E tem a finalidade de gerar os indicadores de atualização varietal, para saber se os produtores estão se atualizando em relação às tecnologias de variedade de cana, e também o indicador de concentração varietal, que mostra se há em algum lugar, em alguma região daquelas que nós fazemos e avaliamos, se tem alguma região com intensa intensificação ou concentração de uma única variedade, colocando em risco biológico toda aquela região, a atividade canavieira daquela região. Sim. Marcos, conforme você citou aí para a gente, né, um estudo bastante completo que dá informações para que o setor consiga se posicionar de uma forma bastante positiva, né, que o Centro de Cana do IAC tenha informações sobre isso e que também políticas possam ser fomentadas, né, para que a gente tenha uma produção cada vez mais fortalecida, né? Sim, sem dúvida. O Brasil, ele tem uma coisa maravilhosa, né? Nós temos 3 programas de melhoramento, nós temos 4 programas de melhoramento ativos, né? Mas 3 que trabalham com a cana-de-açúcar mesmo. Um outro que tem destaque mais para cana-energia. Pois bem, esses 3 programas, eles sempre estão apresentando para o setor de produção, para os canavicultores, novas variedades. Uma variedade é fruto de um trabalho de 10 a 15 anos, né, daquele grupo de pesquisa. Então, um trabalho meticuloso, que começa desde o planejamento das coleções de germoplasma, depois as estratégias de hibridação para você gerar as populações, a população de melhor performance em tonelada de cana e também em teor de sacarose, com boa resistência à doença. É um trabalho meticuloso e que vem, depois de 10, 15 anos você tem a variedade. Pois bem, então o produtor, ele está muito respaldado hoje por esses programas. Tem certos países que a gente já teve a oportunidade de visitar que não existem esses programas, ou que existiram no passado e estão há 50 anos sem geração de uma única variedade para aquele país, e países importantes, por exemplo, como o México, que tem 800, 900 mil hectares de cana, e o programa dele parou lá na década de 80, programa de melhoramento genético. Então, o que nós temos no Brasil é uma oportunidade. O que o produtor tem que entender é que quando é apresentada uma nova variedade para ele, poxa vida, pode comemorar e aquilo ali pode se tornar uma grande oportunidade. É claro que uma nova variedade tem que ser validada, isso aí, todo o processo é normal, isso aí. Certo? Até porque os programas de pesquisa das instituições, eles não têm uma usina para fazer validação, para ver se realmente não tem. Eles fazem isso aí em parcelas, né? Então, o ajuste fino das variedades, de uma nova variedade, é feito pelo próprio produtor, e isso em interação com a instituição de pesquisa, no caso com o IAC, por exemplo. Certo. Marcos, estamos aí, né, agora em abril, né, cada vez mais próximos do mês de abril, né, com e oficialmente o início da safra 2021-22 de cana-de-açúcar, e acredito que vocês já estão trabalhando para o próximo censo, né, dessa safra que se inicia. Queria saber quais as expectativas iniciais aí, né? Sei que vocês ainda não têm números, porque a safra, claro, vai começar a ser colhida, mas queria saber as expectativas iniciais de vocês aí, se estão dentro do consenso do mercado, como é que tá as informações por parte do IAC. O que o mercado tem falado, alguns analistas, grandes especialistas que nós temos aqui no Brasil têm dito, é que a tendência é que essa safra tenha uma produção global menor do que a safra passada, né?
Isso se deve a alguns fatos ocorridos em 2020. É sempre assim, a análise que nós fazemos hoje, para a gente fazer uma boa análise, a gente tem que olhar no retrovisor. Então, algumas coisas que aconteceram ano passado. Por exemplo, de uma forma geral, no Centro-Sul, nós tivemos uma seca, um déficit hídrico, uma seca bem pronunciada, que ocorreu a partir do mês de março, da segunda quinzena de março, nas principais regiões de cana. Isso acabou, vínhamos de uma condição, de uma boa distribuição de chuva de 2019 para 2020. E então isso aí acabou fazendo com que a cana fosse produtiva o ano passado, e essa seca que aconteceu a partir de final de março, ela promoveu um acúmulo de sacarose nessas canas de boa produção, como há muito tempo a gente não acontecia. Aliás, é considerado o recorde de teor de sacarose de ATR no período da cana crua. Foram os melhores números que nós tivemos. Esse ano, o que está acontecendo? A cana está menos produtiva por vários aspectos. Primeiro, essa grande seca que aconteceu ano passado, principalmente para o estado de São Paulo, que não tem irrigação de salvamento para promover a brotação, como tem lá em Goiás, em várias usinas, o fato é que a seca exacerbada produziu o quê? Canaviais que às vezes brotaram mal ou nem brotaram, e para a coisa ficar mais complicada, o ano passado, em função dessa grande seca, umidade relativa do ar baixo e tal, houve inúmeros incêndios, criminosos ou não, mas que acabaram incendiando os canaviais. Muitas vezes não era cana grande, não era a cana pronta. Essa cana já tinha sido colhida, ela estava brotada no meio da palha e vinha um incêndio. Quando isso acontece, muitas vezes tem canas, tem variedades que às vezes não conseguem brotar uma segunda vez. Então, houve vários casos de canaviais novos, segundo, terceiro, quarto corte, que não brotaram. Então, nós temos hoje, por exemplo, uma necessidade de reforma de canaviais que normalmente não deveriam ter. Isso vai ter um custo maior para o produtor, ele vai ter que reformar mais. Segundo, ele vai contar, se ele ainda for colher alguma coisa nessas áreas, a produtividade vai ser baixa, porque brotou mal, tem poucos cômodos por hectare, então ela vai produzir muito mal. Então, tudo isso aí vai reduzir a produtividade. Tem empresas que falam em redução muito grande em regiões onde a seca foi maior. E tem outras que falam que isso aí não vai ser tão assim, né? Porque teve uma condição de micro-região mais favorável, com chuvas melhores e tal. Então, as estimativas são várias. Eu já vi 3% a menos, eu já vi empresa falando de 10% a menos, 8% a menos. Mas, na realidade, a gente vai conseguir fechar melhor esses números a partir de abril e maio, quando a gente, através de estimativas, né, de modelos que existem, então, a gente vai conseguir, vamos dizer, estimar melhor e poder divulgar melhor isso aí. Com certeza. Bom, Marcos, quando a gente deve ter já algumas informações sobre a safra 2021-22, que a gente consiga conversar novamente, já dar números, se né, há uma confirmação dessa tendência que a gente conversou, que tem se confirmado nos últimos anos, se teve alguma diferença em relação à safra 2021-22? Veja bem, eu falei da produtividade, mas nós também, com certeza, não deveremos ter a maturação, os altos teores de açúcar e de ATR que nós tivemos no ano passado. Não é? Uma série de fatos climáticos, principalmente, concorreu para que houvesse um teor um acúmulo de sacarose excepcional nos canaviais de 2020. Isso não está ocorrendo da mesma forma para 2021. Então, nós não vamos ter aquilo que aconteceu em 2020, em termos de qualidade, de teor de açúcar nos nossos canaviais, e também a produtividade agrícola, né? O peso da cana vai ser menor. Então, por isso, se estima uma produtividade significativamente menor.
Nós só não sabemos se isso vai estar, como eu falei, na casa dos 3%, dos 4%, dos 5%, dos 7%. A gente vai conseguir estimar isso melhor quando a gente der o pontapé inicial da safra e tiver uma amostra de colheita nos primeiros 45 dias, mais ou menos, a gente vai conseguir fazer a checagem, a calibração dos modelos para que a gente estime melhor a produtividade da safra como um todo. Então, vamos aguardar um pouquinho mais, a gente fica à disposição de vocês para que nessa ocasião a gente volte até a conversar, se vocês assim desejarem. Com certeza, justamente por isso perguntei, para que a gente já coloque aqui na agenda para voltar a conversar e ter aí os números já da safra 2021-22, né, e já ter informações já, né, que vocês apuraram aí no campo, né. Marcos, muito obrigado pelas suas informações, grandes informações aqui, né, mostrando esse censo que vocês fazem, dando importantes indicativos para o setor como um todo, né, Marcos? Muito obrigado pelas suas informações por enquanto, então, e voltamos a nos falar com certeza durante esse ano. Um grande abraço para vocês todos, para todos aqueles que estão nos assistindo e desejando para toda a canavicultura e para os canavicultores, produtores, uma grande safra, apesar das dificuldades. Mas nós teremos uma notícia boa que nosso preço, nosso TR, nosso preço da cana vai ser melhor do que no ano passado, e isso, de certa forma, compensa um pouco as perdas que teremos. E sucesso para todos! Com certeza, são os nossos desejos aqui também, viu? Bom, você que nos acompanhou aqui ao vivo, né, no site Notícias Agrícolas, conversamos há pouco com o Marcos Landel, do Instituto Agronômico de Campinas, ele que deu importantes informações para a gente, né, sobre, dando raio-x aí, né, sobre a última safra de cana no centro-sul do país e também já dando alguns indicativos em relação a temporada que começa agora neste mês de abril, né? Já tem a abertura aí dos trabalhos da safra 2021-22 no centro-sul do país. Ele deu esse raio-x para a gente com informações bastante relevantes que auxiliam, claro, o setor como um todo, né? O produtor auxilia também nas políticas, né, que podem ser tomadas aí como incentivo, né, à produção de cana-de-açúcar e, claro, auxiliam muito, né, na tomada de decisão se uma variedade ela é menos produtiva, se ela está mais suscetível, né, se ela tem grande abrangência e está mais suscetível a riscos, né? Então esse censo aí dá um panorama bastante completo para a gente. Você que está acompanhando, né, não se esqueça que a gente está nas redes sociais, você pode nos seguir no Instagram, no Facebook, também no LinkedIn, tem todas as nossas informações, todos os nossos conteúdos disponibilizados por lá e, claro, você também pode nos assistir através do YouTube. Se inscreve lá no nosso canal, ativa o sininho para que você receba todas as notificações de quando a gente estiver ao vivo e transmitindo aqui os nossos boletins, tá certo? Então continue por aí, porque daqui a pouco tem muita informação, o dia só está começando e a gente segue aqui trazendo as melhores notícias para que você seja o produtor rural mais bem informado do país. Fique por aí.